também a pergunta do Marcel no WhatsApp, que é: olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber das convidadas como funciona o acompanhamento psicológico da mãe que tem essa decisão de abrir e também se a família que adota e a criança tem esse tipo de acompanhamento. Psicóloga. Tá. Se quiser eu começo pela segunda, primeiro eu deixo. Bom, sobre acompanhamento psicológico. No judiciário em específico, a função tanto da psicologia quanto do serviço social, ela é avaliativa. Então, lá a gente não vai fazer uma psicoterapia com aquela mulher gestante ou puérpera. O que a gente faz são conversas, entrevistas, visitas, o que for o caso, para fazer uma avaliação da situação, colocando ela a par dos direitos que ela possui, relatando a situação daquela mulher, daquela gestante para o juiz, porque afinal é ele que vai tomar as decisões. Sim. Então, lá a nossa função é esta. Só que no decorrer desse processo avaliativo, a gente pode identificar necessidades e até oferecer para a mulher o acompanhamento psicológico. Nessas hipóteses, a gente faz o encaminhamento dessa gestante para a rede socioassistencial do município. Então, pode ser as UBS, CRAS, CREAS, CAPES, o que for disponível. A depender da situação socioeconômica dessa mulher também, ela pode ser encaminhada para uma psicoterapia particular. Então, tudo depende. E aí depois que ela faz a entrega, se de fato concretizar a entrega, a sequência, ela também pode receber esse acompanhamento por essa rede, né? Porque no judiciário o papel é avaliativo. E aí na sequência da pergunta, se não me falha a memória, ela pergunta sobre o acompanhamento da família que ficou com a criança, alguma coisa assim, né? Após essa... É assim. Essa entrega voluntária. Para a criança, para aquele bebê, no caso, precisa ser garantido o direito de acesso à própria história, porque isso é constitutivo da própria identidade dessa criança. Então, até por essa família adotante, precisa ter essa consciência, que ela não vai esconder da criança a história que ela teve, de onde ela veio, a origem, inclusive entendendo que a mulher que fez a entrega teve esse ato de amor, esse ato de afeto. Essa então, criança tem direito à história. Ela tem direito a conhecer a própria história, sim. E aí essa família, a gente sempre orienta também essa família que adota a buscar um acompanhamento psicológico, auxílio profissional, caso entenda que é necessário para si, enquanto casal adotante, se for um casal, ou para a própria criança, né, conforme o tempo vá passando. E se precisar de algumas orientações, no judiciário a gente pode orientar também, né? Isso independente da faixa etária, quando os casais adotam, é comum que eles procurem depois com dúvidas sobre a adoção, né? E aí a gente é disponível para ajudar nessas dúvidas. Mas o acompanhamento sistemático psicológico, se a família, tanto a adotante quanto a mãe biológica que fez a entrega entender como necessário, isso é encaminhado pela rede. Disponibilizado. Essa mãe que fez a entrega voluntária, eu acho que é a pergunta primeira aí do telespectador aí, acho que do Sampaio. Ela tem direito a acompanhar essa criança que ela já doou? Não. Isso vai depender da família que recebe a criança, né? A família que recebe a criança não pode negar à criança o acesso à história dela. Então, por exemplo, não contar que ela é adotada, né? Isso não. Mas assim, a família adotante não é obrigada a manter o contato. Se quiser, pode? Pode. Mas a gestante que fez a entrega voluntária, ela não vai ter acesso à família que ficou com a criança? Não, porque o processo de adoção é um processo sigiloso. Então, a pessoa que adota, ela tem total sigilo em relação à situação da criança. Então, é para realmente que a família biológica não entre em contato, não crie situações, né? Porém, a partir de uma lei, toda criança adotada, a partir dos 18 anos, ele tem esse respaldo, ele pode se apropriar de todo o processo jurídico em relação à sua adoção. Por isso que a gente sempre orienta os casais no sentido de revelação, de revelar a história daquela criança, não tornar o ato de adoção uma situação sigilosa. Uma coisa que já foi muito comum, né, na cultura aí, né? Sim. Sobre essa ideia de arrependimento da adolescente, né? Eu não tenho caso para contar de arrependimento de adoção, mas eu tenho caso para contar de arrependimento de aborto, né? Tem uma paciente minha que, de fato, engravidou e não tinha intenção de... Achava que não estava no momento, que não podia ter aquele filho. Foi para o Hospital Pérola Barton, que é o hospital lá em São Paulo que faz o aborto. Ela tinha lá uma situação que podia ser caracterizada como um estupro, uma relação.
E aí ela foi e recebeu lá os primeiros medicamentos que provocam uma contração uterina muito forte. E aquilo acompanhado de uma cólica, obviamente, né? Contração do útero. Eles dão remédio para dor e tal, mas para essa menina foi insuportável. Ela disse que rolava no chão de dor. E ela assinou uma alta voluntária e saiu do hospital no meio do processo. Então ela já tinha tomado alguns comprimidos e saiu e vai direto para o meu serviço. E aí desesperada. E a gente também fica. Essa mãe era portadora do vírus do HIV. O risco de ter passado o vírus dentro desse momento da contração ou de ter causado problemas para a criança era grande. Mas a gente acolheu, então ela fez o pré-natal, teve o filho, então como ela quis, ela se arrependeu do processo de adoção. E graças a Deus essa criança nasceu super saudável, sem o vírus do HIV. E se tornou interessante, né? Como a vida ela dá voltas, né? Ela encontra então um rapaz que se apaixonou por essa criança e se tornou então o pai dessa criança, né? E hoje eles estão felizes numa família, né? E ela continua em segmento conosco, né? Então é fato, o adolescente, toda essa questão da vida sexual do adolescente é um problema, né? O início dessa, por isso que a educação... Turbilhão de sentimentos, né? É um turbilhão. A educação sexual ela é fundamental, né? E é uma coisa que a nossa sociedade ainda não conseguiu dar uma solução né, de qualidade, né? Parece que nenhum de nós sabe fazer isso direito, né? A escola, eu ia muito nas escolas ali perto de onde eu trabalhava para fazer, num dado momento fazia trabalho com os professores para... ensinar os professores ou fazer oficinas para conversar a respeito desses assuntos com seus alunos, para prevenir, porque são dramas humanos tão complexos, né? Que o ideal é sempre a prevenção, né? O ideal é sempre ajudar esse adolescente a iniciar essa vida no momento em que lhe parecer apropriado ou de acordo com os valores familiares que ele recebeu, mas sempre com segurança, protegendo a própria vida, né? Escolhendo o momento de gerar uma nova vida ou não, né? Então, isso me parece que é mais urgente. Acho que eu aproveito aqui a oportunidade para falar dessa importância também, né? Que evitaria tantos problemas tão complexos e tão difíceis a gente dar uma solução posteriormente, né? Sem dúvida.